Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de adoração ao nosso Deus e também o privilégio de ouvir a mensagem dele para as nossas vidas. Vamos fazer uma pequena oração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui na Tua presença como igreja, para adorarmos, celebrarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. O Senhor é a razão desta reunião, o motivo pelo qual estamos aqui é para glorificar o nome do Senhor. O Senhor é o centro deste culto e nós queremos dirigir-nos a Ti em adoração e louvor e queremos que fale conosco por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, quero compartilhar um texto antes do início do momento de adoração e louvor, que se encontra na carta que escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 15. Amém? Efésios 5, a partir do 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo, ele dá aqui várias orientações para como deve ser a vida cristã de cada um dos irmãos lá de Efésios. E é importante notarmos que ele chega nesse ponto, ele diz, portanto, ou seja, baseado em tudo que eu tenho tratado com vocês até aqui, vocês precisam ser sábios, vocês precisam ter discernimento, no momento em que vocês se reúnem, porque a cultura daquele tempo, daquela época, as reuniões eram recheadas de loucura, vícios, embriaguez e paixões carnais. Então, o culto que se fazia aos deuses, ele era recheado de loucos, embriagados, fazendo todos os tipos de coisas, movidos pelas suas paixões e pelas suas loucuras. O culto cristão não é assim. O culto cristão, o momento deve ser, a oportunidade deve ser aproveitada. Remindo o tempo é aproveitar as oportunidades. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando de adorá-lo, de confessar os seus pecados, de apresentar-se a Ele em espírito e em verdade. O louvor reformado é um louvor congregacional, portanto, cada um de vocês precisam cantar os hinos, junto com aqueles que estão ajudando vocês a cantar esses hinos. Vocês precisam adorar a Deus neste momento. Então, este é um momento em que nós nos desligamos totalmente do mundo lá fora e aproveitamos a oportunidade, porque os dias são maus. Ou seja, esses momentos são extraordinários e maravilhosos no mundo mau. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Então, leve o momento de louvor com toda a seriedade que vocês levam no momento da pregação. Eu observo que no momento da pregação, os irmãos sempre estão atentos, acompanhando com as suas Bíblias, evitam conversas, evitam sair, evitam até ir no bebedouro para beber água. O momento do louvor também deve ter essa mesma reverência, também deve ter esse mesmo respeito. O momento do louvor não é para você assistir os irmãos louvando a Deus,
porque não é um show e não é uma apresentação. O momento do louvor é o momento em que nós nos dirigimos a Deus com palavras de elogio, de adoração. É o momento em que nós nos apresentamos a Deus em espírito e em verdade, ou seja, é preciso neste momento, se há algo para se resolver, algo para confessar a Deus, é preciso ser feito em espírito e em verdade. Então não negligencie este momento, porque ele é tão importante, é tão fundamental, quanto ao momento em que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Então eu recomendei aos irmãos do louvor, e todas as vezes que forem cantar um hino novo, uma melodia nova, uma canção nova, compartilhem no grupo de oração, para que os irmãos ouçam a canção, conheçam a canção e possam cantá-la. Não faz sentido eles cantarem aqui e vocês não cantarem aí, porque todos precisam cantar. E não faz sentido você ficar calado no momento do louvor, porque como você vai se dirigir a Deus com os seus lábios fechados? Quando batemos palmas, batemos para o Senhor, pois o salmista diz: batei em palmas todos os povos, celebrai a Deus com cânticos de júbilo. Então é um momento de alegria, de reverência, não de desequilíbrio. E não é nosso objetivo fazer um culto voltado para o homem. O culto é para Deus. Jesus é o centro do culto. Por isso, nada de nenhum tipo de evento durante o culto. Nós faremos o seguinte agora: as informações que nós daremos será depois do culto ou antes do culto, e nunca durante o culto. Me ajudem a observar isso, e aos irmãos que estão nas aberturas dos cultos. Precisamos levar esse momento com muita seriedade, com muita reverência. Então, meus irmãos, é evidentemente que eu não vou pregar o texto aqui, mas eu quero que os irmãos reflitam sobre esse texto e apliquem esses princípios nas suas vidas. Amém? A palavra está com os irmãos do louvor. Sabe o Senhor.
seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve a Deus. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Som. Ei.
de vida, és o Criador do mundo, princípio, meio e fim, és quem plantou em mim a eternidade. És quem plantou em mim a eternidade. És o Criador do mundo, és o dono da minha vida, és quem soprou em mim fôlego de vida, és o Criador do mundo, princípio, meio e fim, és quem plantou em mim a eternidade. Vamos retirar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Quero dizer aos nossos visitantes que não se sintam obrigados a trazerem dízimos e ofertas. Amém? Isso é uma exclusividade ou um dever dos membros da igreja. Não se sintam obrigados a isso e nem envergonhados, nem os visitantes, nem os irmãos, por não terem como trazer dízimos e ofertas. Mas se quiserem, façam segundo aquilo que o Senhor propôs no coração de cada um de vocês. Amém? Oremos. Pai, receba essas ofertas como expressão da nossa gratidão e louvor pelo cuidado e provisão que o Senhor tem nos dado, segundo as tuas riquezas e a tua grande misericórdia para conosco. Que possamos ser cada dia mais desapegados de toda riqueza, de todo dinheiro, e apegados ao Senhor, que é aquele que vê e provê cada uma das nossas necessidades. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus, digno de honra.
Bom dia novamente, meus irmãos. Já estava aqui com saudade de estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Aí eu pedi ao pastor Marco que me desse a oportunidade. Obrigado, meu irmão. Pedi ao pastor Marco e ao Bernard que me desse a oportunidade de expor a palavra do Senhor nesse dia de hoje. E antes de nós entrarmos na exposição, nós vamos orar por aquelas crianças ali, ok? E pela adulta Juliette. Pai amado, nós pedimos a Ti que conceda a Juliette graça, sabedoria e poder do alto, Deus, para conduzir essas crianças no temor e tremor do Senhor. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor levante no meio dessas crianças homens e mulheres que temem e tremem diante da sua palavra, pois esse é o nosso objetivo, Senhor, que é formar o caráter de Cristo em todos aqueles, ó Deus, que são chamados por Ti. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Deus abençoe vocês. Pois bem, meus irmãos, podem se assentar um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos ler a Escritura. Hoje é nossa última reunião aqui nesse endereço. O André e a Samara já foram informados disso aí? Nós não deixaremos de nos reunir, continuaremos nos reunindo de uma forma ou de outra, seja o Senhor nos agraciando com um local durante essa semana, e se assim não for, nós pediremos a algum irmão que se voluntarie e ofereça a sua casa para receber alguns dos pequeninos do Senhor. Amém? Meus irmãos, nós começamos esse ministério há 4 anos atrás. 4 anos atrás. Nós deixamos um ministério anterior, onde, infelizmente, as pessoas não queriam caminhar de acordo com a palavra do Senhor e fundamentada nos princípios básicos da sã doutrina do Senhor. E, infelizmente, eu e o pastor Marco, nós decidimos seguir em frente, aonde nós conseguíssemos expor a palavra de Deus com fidelidade e estabelecer uma igreja compromissada com o Evangelho de Jesus Cristo, com todos os seus registros legais e toda a transparência possível, e isso é o nosso objetivo, desde o começo, e sempre será assim. Nós começamos ali na casa do Jackson e da Bárbara, os mais antigos aí vão lembrar, né? Nós nos reuníamos num corredorzinho lá, né, Bárbara? Onde tinha a máquina de lavar, era um corredor estreito, acho que mais ou menos 2 cerâmicas dessa aqui, um corredor assim, e a gente tinha na época, pastor Marco, tinha os banquinhos, né, lá da Bárbara mesmo, pegava até na casa da Josane, os banquinhos, e a gente sentava ali naquele corredor. Aí o meu sogro, o Arley, fez aquele púlpito ali de madeira para a gente, né, pastor Marco? Que a gente não vai abandonar ele. E aí nós colocamos lá no fundinho, tinha um espaço assim, né, onde ficava o púlpito, né? Nós conseguimos uma caixinha daquela de guitarra para ligar o violão, né? Enfim, ali nós ficamos um bom período e em busca de um local para nós alugarmos e nos reunirmos, né? E aí, os irmãos passando por aqui e por acolá, e encontraram esse local aqui, onde já havia sido um local de reunião de uma igreja, e aí tinha sido fechado essa igreja, né? E nós vimos aí esse local alugando, e nós decidimos alugar, já tínhamos toda a estrutura, né? Os banheiros, 2 banheiros, feminino, masculino, uma salinha aqui para a gente ter algo com as crianças. Aqui tem um espaço onde a gente usa de almoxarifado, então veio a calhar para a gente, né? Oficialmente, registrado mesmo, né? CNPJ registrado em cartório, na Receita Federal, uma contabilidade aberta, nós estamos assim desde 8/12/2019, é o que consta no nosso estatuto.
Nós fomos registrados no dia 8/12 de 2019. Então, dia 8/12 desse ano, nós faremos 4 anos, oficialmente, a partir da data de registro. Nós éramos aproximadamente 10 irmãos, quando nós começamos, lá na casa do Jackson e da Bárbara. Nós fizemos o nosso estatuto, nós pudemos contar, né, com a graça de Deus, em ter homens muito mais experimentados do que nós, para nos aconselhar no que diz respeito à confecção de um estatuto. A nossa confissão de fé também, nós conseguimos estabelecer uma confissão de fé sólida, embasada nas Escrituras. Como era o nosso objetivo, graças a Deus nós conseguimos ter a igreja registrada legalmente, com uma contabilidade oficial, com uma prestação de conta transparente para os irmãos, que inclusive fica ali todo mês o balancete da igreja no quadro de aviso, onde todos os irmãos têm a liberdade, né? E depois que nós fizemos, nós fomos avançando no nosso propósito, e aí nós começamos a receber outros irmãos. Acho que eu não vou lembrar de todos aqui, mas para citar alguns, eu me lembro que veio o Bernard fez um contato com a gente lá no Facebook, me parece, e o Bernard, ele assim, como teólogo que é, né, ele fez uma pergunta técnica lá: vocês subscrevem? Quem sabe o que significa subscrever aqui? Só o Bernard. Vocês subscrevem a Confissão Batista de 1689? Aí a minha esposa, que é a secretária, recebeu a mensagem e falou: tem um homem aqui perguntando se a gente subscreve a Confissão Batista de 1689. Aí eu li assim e falei: não é qualquer um que subscrever, tem que ser no mínimo pós-graduado. Aí respondi para o Bernard veio, fez uma visita. No princípio eles achavam que ele era muçulmano, porque ele estava com a barba. Não, é sério, não é brincadeira não, porque estava, né? Eu vi ele, eu fiquei assim, né? Fiquei com o pé atrás, falei: pô, o cara vem, joga uma, né? Sei lá. Depois veio o Francisco, né? Aqui os homens representando as suas famílias, veio o Francisco, o Zé Carlos, o Ranilson. No caso do Francisco, da Edilene e do Ranilson, né? O Zé Carlos, que foi lá e mandou uma mensagem, né, Zé Carlos? Pela rede social também, né? Foi a Sirlene que mandou, e aí perguntou como é que era a igreja, eles estavam procurando uma igreja, enfim. E aí o José Carlos foi e mandou os espias aqui uma vez, veio um pessoal visitar, e falou: vamos lá ver se o terreno é bom mesmo. Aí vieram e estão com a gente até hoje, né? Nós batizamos algumas pessoas, né? Aqui, pela graça de Deus. Nós fizemos aqui alguns eventos, encontros de casais. Eu acho que nós tivemos um que foi um jantar, né, que foi lá no condomínio onde eu moro hoje. Depois nós tivemos, me parece que foram 2 aqui, meu amor, aqui presencial, né, que nós trouxemos o Delmo e a Dineia para falar sobre sexualidade, foi muito bom. Nós estabelecemos a salinha das crianças, os irmãos se reuniram, cada um deu uma mixaria, e nós compramos ali as cadeirinhas, os brinquedos, enfim. Então nós fizemos muitas coisas nesse local, e isso é motivo de muita alegria. Mas se tem uma coisa, irmãos, que sobressai acima de tudo isso que nós já falamos aqui, e que nos deixa contentes, é que domingo após domingo nós pregamos a palavra de Deus com temor e tremor e para a glória de Deus. Porque esse é o nosso objetivo, é proclamar o reino de Deus a partir da mensagem do Evangelho, que nada mais é do que a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. De lá para cá, nós pregamos aproximadamente 150 sermões, pastor Marco. E hoje, se encerra a nossa reunião nesse local. Mas não se encerra nosso compromisso com o Evangelho.
com o povo de Deus, com as ovelhas do Senhor, que Ele colocou sobre o nosso cuidado. Nós estamos em busca de um local para nos reunirmos, mas nós estamos confiando exclusivamente no Senhor. Para você que nos acompanha pelo YouTube, nós continuaremos as nossas gravações, sejam as reuniões nas casas ou em um outro local, e o conteúdo continuará sendo postado ali, porque nós entendemos que isso tem contribuído com várias pessoas. Fato é que a maioria dos que aqui estão nos descobriram pelas redes sociais. Então, isso é uma maneira que Deus tem usado para atrair as suas ovelhas ao aprisco. E o título que eu dei ao sermão de hoje é O Último Sermão na Rua Reis de Almeida 22. E o texto base, agora sim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, é o Salmo 46. Salmo 46, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé e acompanhar comigo. Salmo 46, diz assim: ao mestre de canto, dos filhos de Corá em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, podem se assentar, meus irmãos. Esse salmo, geralmente quando você vai fazer uma exposição nos salmos, é importante você tentar situar em qual contexto aquele salmo foi escrito. Os salmos eram poesias escritas pelos judeus e poesias que eram inclusive cantadas. E quando não cantadas, eram poesias ou orações que eram declamadas em contextos diferentes do cotidiano. Salmo 46, nós não conseguimos situá-lo em um contexto específico para entendermos o que estava acontecendo com o salmista quando ele compôs esse salmo. Alguns estudiosos chegam a conectar esse salmo com a vitória do rei Josafá sobre os amonitas e os moabitas, que está narrado ali em 2 de Crônicas, capítulo 20. Se você for comigo lá, 2 de Crônicas 20, de 13 a 17, nós conseguimos ver esse contexto e se assemelha bastante a algumas coisas que o salmista nos coloca aqui. 2 de Crônicas 20, de 13 a 7, o povo está em guerra contra os moabitas e os amonitas. Então, diz assim o verso 13: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém.
E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, encontrar-nos-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eu entendo que esse contexto, Salmo 46, pode muito bem ter sido composto nesse contexto. Nós não conseguimos afirmar isso, mas algo que nós conseguimos afirmar e que fica totalmente claro quando nós lemos esse salmo é o assunto que ele trata. O Charles Spurgeon, ele falando desse salmo, ele diz que o assunto central do salmo é: aconteça o que acontecer, o povo de Deus está feliz e seguro. Resumo de Spurgeon sobre o Salmo 46: aconteça o que acontecer, o povo de Deus está feliz e seguro. E eu concordo com o Spurgeon, que há sim esse assunto na centralidade do texto. Quando nós olhamos para a estrutura do Salmo, nós percebemos que ele é composto em contrastes. A poesia hebraica, eu já falei aqui, ela não tem uma característica como a nossa poesia. A nossa poesia ela é composta com rimas. Mas a poesia hebraica não. A poesia hebraica ela é construída a partir de paralelos, a partir de contrastes. E nós percebemos que a natureza da poesia hebraica, ela está tão presente nesse texto que a gente percebe o uso de palavras contrastando umas com as outras. Por exemplo, você tem palavras como transtorno, abalo, tribulação, tumulto, que estão em contraste com palavras como refúgio, fortaleza, socorro, alegria, proteção, segurança. Veja como que há um contraste, um jogo de palavras, que diz: enquanto há transtorno, Deus é um refúgio; enquanto há abalo, Deus é fortaleza; enquanto há tribulação, Deus é socorro; enquanto há tumulto, há segurança em Deus, a proteção; enquanto há tristeza e lamento, nós podemos encontrar alegria em Deus. O salmista compõe uma poesia linda. E a gente poderia fazer uma divisão desse salmo em 3 partes. A primeira parte seria do verso 1 a 3, aonde nós descobrimos e nos é dito pelo salmista que Deus é uma fortaleza segura para aqueles que se refugiam nele. A segunda divisão vai do verso 4 a 7, aonde nós aprendemos que Deus está sempre conosco. E a terceira parte, verso 8 a 11, aonde Deus, diante da afirmação que Ele é uma fortaleza para o seu povo, e Ele está sempre com o seu povo, a terceira parte encerra o salmo com Deus nos convidando a confiar nele, simplesmente pelo fato de que Ele está conosco, e de que Ele é o único lugar seguro onde eu e você podemos estar. E nós vamos aqui caminhar nessa divisão, e aprendemos um pouco mais detalhadamente a respeito disso. A primeira divisão está aí, como eu disse, verso 1 a 3. Deus é uma fortaleza segura e um refúgio para o seu povo. Você tem aí o título, né? O título dos Salmos. O título estava contido no texto. Você tem algumas passagens da Bíblia que você tem um título ali que está em negrito, e aquilo foi um acréscimo do tradutor. Traduziu-se do hebraico para o português, e o tradutor colocou um título ali para facilitar a compreensão do leitor. Mas os Salmos, se você observar aí, você vai ver que talvez tenha um título na sua Bíblia, em negrito, que o tradutor colocou, mas logo abaixo tem um título que estava no manuscrito hebraico.
E esse título diz ao mestre de canto. É interessante que esse salmo ele é tão lindo e tão belo, que o próprio salmista falou assim, não é qualquer um que pode cantar essa canção aqui. Essa aqui são para os mestres. A grandeza de Deus brota tão maravilhosamente aqui das páginas desse salmo, que o salmista diz o seguinte, ao mestre de canto. E ele até diz, em voz de soprano. E ele define isso aqui, é um cântico. E aí ele entra aí, a palavra Deus é central nesse texto. A palavra hebraica Elohim aparece aí mais de 5 vezes. A palavra hebraica Yahvé aparece aí praticamente 4 vezes, mostrando que Deus está ocupando um lugar central no pensamento do salmista. No verso 1, acompanha comigo aí, ele começa dizendo, Deus é. Deus é. E ele estabelece aí 3 atributos de Deus, vamos dizer assim. Primeiro, Deus é o nosso refúgio. O refúgio é aquele lugar onde, quando tudo vai mal, você quer estar. Quando tudo em volta, como diz aquela música, quando tudo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor. Ou seja, o refúgio é aquele lugar onde você só quer ir para lá, onde nada mais te importa, nada mais te incomoda. Você se sente abraçado ali, você se sente acolhido ali. Então o salmista está dizendo, Deus é esse lugar. Ele continua dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A fortaleza é aquele lugar onde os inimigos jamais dão conta de penetrarem. Terceiro ponto, ele diz, socorro bem presente nas tribulações. O socorro é aquele grito que você dá quando você está totalmente desesperado. E você não tem mais forças, você não tem mais bens, nenhum recurso, e aí você desespera e grita. E o salmista diz que se você busca um refúgio, se você busca uma fortaleza, se você busca socorro, Deus te oferece tudo isso. E ele não é qualquer tipo de socorro, veja que ele caracteriza o socorro bem presente. Como quem diz o seguinte, não há momento em que Deus não atenda o grito de socorro do seu povo. O Senhor está presente nas tribulações. Infelizmente, a teologia da prosperidade tem ensinado muitas pessoas que o crente não passa por tribulações. E que se ele está passando por tribulações e angústias, é porque ele está em pecado. É porque ele não está ofertando, é porque ele não está dizimando. Mas nunca nós encontramos isso nas Escrituras. O que nós encontramos nas Escrituras é que no meio das tribulações, no meio das adversidades, Deus estará conosco. Essa é a garantia que Deus nos dá. Como o salmista está dizendo, ele é um socorro bem presente nas tribulações. É por isso que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ás em pastos verdes. Lá na frente ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Esse verso 2, o verso 2 ele começa assim, portanto. O portanto aí, ele é conclusivo. Ele está no verso 2, porque se você contrastar o verso 1 com o final, a parte B do verso 2 e o verso 3, olha o que diz aí, vamos pular esse portanto, e vamos pegar o finalzinho do verso 2 e o verso 3. Esse ainda que é circunstancial.
Olha, ainda, independente da circunstância, ainda que, aí ele começa a narrar esse ainda que, as circunstâncias, a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Veja que ele está usando palavras pesadas aí. É terra se transtornar, é monte se abalar, é águas tumultuadas e espumejantes, é a fúria, os montes se estremecendo. Um comentarista chamado Alan Harman, ele diz que o contexto aqui e o uso dessas palavras por parte do salmista mostra que o contexto em que ele está vivendo, ele está sofrendo grandíssimo abalo. O uso das palavras aqui mostra que a situação é grave, a situação é pesada, a situação é urgente. E se você vê, por exemplo, se a gente começássemos a ler o salmo pelo versículo 3, nós conseguiríamos perceber exatamente essas jogadas, porque ele diz, olha, vamos imaginar que o verso 1 fosse o final do 2 e o 3, olha, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, aí a resposta mais óbvia, volta no verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, as circunstâncias são essas, ainda que as circunstâncias não sejam promissoras, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que nós ainda não tenhamos encontrado um novo local, ainda que as nossas finanças não dê conta de alugar um local que seja mais caro, ainda que a gente não tenha ainda um local para guardar essas coisas, ainda tudo isso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Olha que afirmação maravilhosa. Aí a segunda parte, verso 4 e 7, é meio que Deus falando assim para o seu povo. Eu estou aí. Estou no meio desse negócio. Deus está sempre com o seu povo, verso 4 a 7. Olha o verso 4, ele começa assim, olha a linguagem poética linda. Há um rio. Há um rio. Pastor, que rio é esse? Esse rio é o próprio Deus, que ao fluir no meio do seu povo, nutre aqueles que nele confiam. Deus é apresentado no Antigo Testamento como um rio que flui, é um rio de águas puras, águas vivas. Se você ler comigo Jeremias 2,13, vai lá em Jeremias 2,13, você vai ver que Deus denuncia Israel por ter abandonado o Senhor. E é interessante que aqui Deus é comparado com uma fonte, um manancial de água viva. Jeremias 2,13, o Senhor denuncia o povo dizendo, porque 2 males cometeu o meu povo. 2 males, quais são os males? A mim me deixaram. O manancial de águas vivas. Deus sendo comparado com um rio que flui com água cristalina e pura e que nutre o seu povo. E ele diz que o primeiro mal é que eles deixaram o Senhor um manancial de águas vivas. Isso é um grande mal. Mas eles cometeram outro grande mal. Cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O povo trocou o rio claro, límpido e vivo, por cisternas de águas paradas, sujas e mortas.
E aqui o salmista está dizendo: há um rio, e as correntes, ele diz aí, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio é o próprio Deus. As correntes dos rios que alegram a cidade de Deus é o fluir da graça provinda de Deus, que é a fonte da alegria do povo diante das tribulações. Tem tribulação, tem angústia, tem os momentos difíceis, mas em meio à cidade flui um rio de águas vivas. E ele é uma fonte de saúde e graça dia após dia. É por isso que esse rio alegra a cidade de Deus. Aqui é uma referência a Jerusalém. Ele diz aí, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha o paralelo. A cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo são frases sinônimas. É uma referência a Jerusalém, mas nós podemos entender aqui, é uma referência à igreja, ao povo de Deus. Existe um rio que flui no nosso meio. Existe um rio cujas correntes alegram o nosso coração. O verso 5 confirma o que diz o verso 4, que Deus é o próprio rio, porque no verso 5 diz: Deus está no meio dela. Deus está no meio da cidade. Deus habitava no meio do arraial. Ele estava num lugar central, que é a posição que ele merece, que ele deve estar. E quando Deus permanecia no centro, ele nutria o povo, ele alegrava o povo, ele animava o povo, ele protegia o povo, porque diz o verso 5, pelo fato de Deus ser um rio cujas correntes alegram a cidade dele, o seu santuário, pelo fato de Deus estar no meio dela, o salmista diz, jamais será abalada. Nós podemos fazer a leitura inversa, como nós fizemos, verso 1 a 3. Olha o verso 6 e 7, como se ele fosse os textos anteriores. Bramam nações, reinos se abalam, as nações se desesperam, os grandes reinos estão caindo, a terra se dissolve. Aí, você volta no 4 e diz, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. As nações bramam, os reinos se abalam, a terra se dissolve. Mas o povo de Deus permanece inabalável. Porque ele é forte, porque ele é poderoso, porque o caixa da igreja está cheio, porque os pastores são formados em teologia, porque os membros têm bons currículos. Não. A igreja do Senhor jamais será abalada, porque Deus está morando no seu povo. A conclusão dele no verso 7, se Deus jamais deixará que o seu povo seja abalado, se Deus é um rio que nutre, que flui, que alimenta, que alegra, se Ele está habitando no meio do seu povo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que ele usa a expressão aqui, o Senhor dos exércitos, Jeová Tsabaoth, aquele que é o que comanda todos os exércitos. Aquele que, diante dos inimigos e da batalha, ele apenas com o sopro da sua boca dispersa todos os inimigos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco. Uma vez que ele mostra isso para nós, irmãos, que Deus, ele é poderoso, ele alimenta, ele nutre, ele habita, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro. Uma vez que ele mostra essa grandeza do nosso Deus, e ele chega agora
É como se Deus, através da boca do salmista, dissesse assim: agora ordena esse povo, agora convoca esse povo a viver à luz daquilo que eu sou. Vivam à luz daquilo que eu sou, vivam entendendo que eu sou refúgio, eu sou fortaleza, eu sou socorro, eu sou um rio que flui, que alegra, que cuida, eu habito no meio de vocês. Então vivam, enfrentem a situação que vocês estão vivendo agora a partir dessa realidade. E a terceira e última parte do Salmo, verso 8 a 11, ele diz isso: é uma convocação e uma ordenação de Deus ao povo para que confiem nele. Ele dá aí 4 ordens, 4 imperativos que nós encontramos aí. Primeiro imperativo, vinde. Segundo, contemplai. Terceiro, aquietai. E quarto, sabei. Vinde, verso 8, contemplai, verso 8, parte B. Aquietai, verso 10, sabei, parte B do verso 10. Uma vez que Deus é tudo isso, o Senhor nos convoca a nos achegar a Ele. E é isso que nós precisamos fazer hoje, como sempre fizemos aqui, e a partir de amanhã. Uma vez que a gente não encontrou um local para nos reunirmos, não significa nada. Deus está conosco. Nós não precisamos mais nada. É Jesus conversando com a mulher à beira do poço. Ah, Senhor, os nossos pais disseram que a gente tem que adorar é aqui no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Senhor, aonde que a gente tem que adorar? A resposta de Jesus é: não, mulher, já não é mais onde, mas sim como. A adoração, o culto não se define mais a um local. O culto se define a um estado de coração. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas em espírito e em verdade. Vinde, o Senhor convoca. Vinde, vem cá. Vem cá. Se aproximem de mim. Se acheguem a mim. Mas se acheguem para fazer algo. Se acheguem a mim e contemplai as obras do Senhor. Contemplem o agir de Deus, que está acontecendo exatamente agora, bem diante dos seus olhos. É como se ele dissesse assim: vem, contempla. Lembre-se. Desde lá, pastor Marco, quando nós reunirmos lá na casa da Bárbara, naquele corredorzinho que eu comecei falando aqui, o Senhor: vem, igreja, contempla as obras que eu já fiz, pensem, lembrem do agir das minhas mãos, pensem que vocês não tinham nem o dinheiro para pagar o aluguel, pensem que depois vocês não tinham dinheiro para comprar as cadeiras, pensem que vocês não tinham dinheiro para comprar o equipamento de som, e tinha uma outra igreja que tinha ganhado um equipamento de som muito melhor do que o que eles tinham, e estavam vendendo esse equipamento de som, e eu enviei uma pessoa para fazer com que vocês conseguissem adquirir esse equipamento de som, que hoje atende vocês até hoje. Lembra, igreja? Lembra das visitas que nós fizemos nas casas dos irmãos? Lembra dos casais que estavam à beira de se matar e hoje estão firmes no Senhor? Vinde, contemplai as obras do Senhor, e vocês descobrirão que, mesmo os olhos de vocês não vendo, aos meus amados eu dou enquanto dormem. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. A palavra termo significa fim. Ele põe fim a toda guerra. Ele é o Deus de paz. Embora Ele seja o Deus, o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da paz. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco. Ele quebra a agressão, a investida do inimigo. Ele despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo. E depois que Ele convoca o povo a vir, a contemplar que Ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam,
seja em qualquer circunstância, Ele continua trabalhando, como Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje. Como quem diz, o trono ainda continua ocupado por um rei que está assentado em um alto e sublime trono, cujas abas das vestes enchem todo o santuário, cujos querubins 24 horas por dia, incessantemente dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Contemplai, contemplai. E à medida que vocês contemplarem, se achegarem a mim e contemplarem quem eu sou e as obras que eu faço, sabe o que vocês têm que fazer agora? Verso 10. Aquietai-vos. É isso que nós precisamos fazer. Aquietai-vos. Isso é o divisor de águas. É o que divide os homens dos meninos aqui. O divisor de águas entre a angústia e a paz é o aproximar-se de Deus e contemplar as obras das suas mãos. Porque um povo que conhece seu Deus sabe que ele jamais será abandonado. Ele diz, aquietai-vos e sabei. Me conheçam. Lembrem-se de quem eu sou. Descansem em mim. Sabei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. A palavra de Deus para mim, para você, nessa manhã, nesse último sermão na rua Reis de Almeida, 22, é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Maldito o homem que confia no homem, faz do teu próprio braço a sua força. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Aquietai-vos. Aquietai, pastor Marco. Aquietai-vos, irmãos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E de fato parece que o salmista compreendeu isso, porque ele termina o verso 11 e ele diz, tá bom. O Senhor dos exércitos está conosco. Tá bom. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, interessante ele falar o Deus de Jacó, é o Deus das promessas. É o Deus que prometeu a Abraão, cumpriu a partir de Jacó, e embora todos os inimigos em volta tentassem parar o plano de Deus, eles jamais conseguiram. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos estava com eles. E ele termina, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor diz para nós hoje, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou convosco nas situações mais absurdas. Descanse em mim, se refugie em mim, se alegre em mim, se alimente de mim, confie somente em mim. Afinal de contas, eu, Senhor dos exércitos, estou convosco. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu que vos disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu que vos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, o Senhor Todo-Poderoso, venci o mundo. Eu encerro, meus irmãos, com um texto que eu escrevi mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu já escrevi algumas coisinhas, eu gostava de escrever alguns pensamentos
E eu acho que esse texto, eu lembrei dele ontem no final da preparação do esboço, e eu acho que ele cabe aqui para nós. Diz assim: pela manhã cantaremos louvores ao nosso Deus. Sobre o rio de lágrimas derramadas em meio às lutas, colocaremos nosso barquinho e convidaremos o Messias para nele reclinar a cabeça. Só assim poderemos navegar seguros, sem medo de nos perder durante as tempestades. Vestiremos toda a armadura, afiaremos nossas espadas e lutaremos grandes batalhas lideradas pelo nosso general. Juntos destruiremos fortalezas, adentraremos corações de homens incrédulos e traremos de volta todo o pensamento cativo ao Senhor dos Exércitos. Durante a tarde descansaremos ao lado dos rios, embaixo das sombras das árvores escreveremos salmos e memórias. A seguir partiremos montados em cavalos preparados para percorrer lugares distantes. Chegaremos a novos povoados e ali proclamaremos a mensagem do rei. Ao findar do dia voltaremos para casa, nós e nosso Senhor, e entre quatro paredes lembraremos juntos dos momentos mais nobres que vivemos, ao batalhar incansavelmente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. E assim viveremos até o dia em que Ele nos chamar. Quando então chegar a hora, nós não mais precisaremos de espada nem de armadura. Nós queremos apenas dar o último suspiro, repetindo as palavras de um guerreiro que nos nossos dias foi esquecido, o qual disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Proclamamos e continuaremos a proclamar a palavra fiel de Deus, para a glória e honra do nosso Deus. Queria chamar os irmãos do louvor para nós encerrarmos com aquela canção, a última que vocês cantaram. Creio que seria um bom momento de nós encerrarmos adorando ao Senhor. Vamos orar enquanto os irmãos se posicionam aqui. Pai, nós confiamos exclusivamente no Senhor, nós ficamos felizes, ó Deus, porque essa palavra, ela consola os nossos corações e ela nos renova, ela nos reacende um fogo e nos mostra o propósito para o qual existimos, que é a glória do Senhor. Deus nos ajude, Deus. Nós descansamos em Ti, nós queremos nos aquietar, nós queremos saber e descansar, ó Deus, em Ti, sabendo que o Senhor está trabalhando. Sabemos que o Senhor, ao seu tempo, nos abrirá uma porta. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre nos conduziu assim. O Senhor sempre fechou portas, e o Senhor sempre abriu portas, e as portas que o Senhor fechou, ninguém abre, as portas que o Senhor abriu e abrirá, também ninguém poderá fechar. Porque nós temos uma promessa na sua palavra que diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Nós permanecemos, ó Deus, alicerçados em Ti, o firme fundamento lançado pelos apóstolos. E em cima disso, Senhor, continuamos construindo pelo poder do Seu Espírito. Ajude-nos, Senhor. Nos encoraje, Senhor, a enfrentarmos os desafios cotidianos, como igreja do Senhor, firmes, fortes e fundamentados na Sua palavra e em Ti somente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Digno
Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu fiz uma convocação lá no grupo de oração, mas aí conversando com o Felipe, trabalhando a logística do que a gente vai fazer aqui, que é retirar os imóveis, desligar os aparelhos, ajuntar as coisas para levar para o local onde nós iremos guardá-los. Nós já temos um local em mente, estamos conversando, né? Não definimos ainda, porque é preciso que a coisa seja de maneira bem legal, de acordo com aquilo que é estabelecido os órgãos públicos que regem essas questões, mas qualquer novidade comunicaremos no grupo, né? É um local próximo daqui, então essa é a intenção. Ficará conosco aqui eu, o irmão Felipe, o Eli, a Letícia mais a Gabriela, são as pessoas que moram aqui na região, amém? Então, segundo Felipe, é suficiente, não é isso, meu irmão? E aí a gente fica aqui e os irmãos podem ir tranquilos para suas casas, amém? E a gente vai informando os irmãos lá no grupo de oração, tá bom? Eu agradeço a presença de todos que estiveram conosco aqui, né? André e Samara, não é isso? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. E o Ranilson trouxe o irmão dele, né? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Eu até confundi os nomes. Eu sei que é Ranilson e Railson, é isso. Eu até perguntei para eles se eles iam dar uma palhinha aqui para nós, mas hoje não, né? No novo tempo, quem sabe, né? Amém. Então, meus irmãos, muito obrigado a presença de todos. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Se nós não conseguirmos, durante a semana, nem o local, aí nós não teremos os cultos de terça e quinta no local. Mas deixa o Felipe à vontade aí, né? Quiser convocar os irmãos, até conversamos sobre isso, né, Felipe? De nós fazermos uma oração online. Eu achei muito interessante isso. Ou seja, nós vamos marcar um horário em que todos os irmãos vão se reunir nas suas casas e juntos nós vamos orar. Achei interessante e a gente, caso não tenha o local, a gente pode fazer isso, tá bom? Amém. Então, o culto de domingo já está, caso não consiga o local, ser na casa da nossa irmã Gislene, que era Josane, perdão. Isso aí. Então vai ser, a irmã Josane está cedendo sua casa, que é justamente próximo ao primeiro local que nós reunimos, que era a casa do Jackson, que já não é mais a casa do Jackson. Amém? Amém. Então, meus irmãos, agradeço a todos, vamos encerrar. Passamos um pouco do horário justamente por essas questões todas a se tratarem. Eu gostaria de pedir aos irmãos que tirasse um pequeno tempinho depois que o culto terminar, para vir todos aqui à frente, para nós tirarmos uma foto, amém? Uma foto para guardarmos na memória deste local que foi tão bom para nós, que nós nos reunimos, né? Então é isso, depois que eu terminar, por favor, venham todos à frente, os menores vêm para cima, os maiores ficam embaixo, para que todos saiam na foto e seja uma bênção. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti por essa manhã maravilhosa na Tua presença, pela presença de cada um dos irmãos que aqui estiveram para o último culto realizado neste local. Nós Te agradecemos pelas misericórdias do Senhor. Agradecemos pelo proprietário que nos cedeu esse lugar, que muitas vezes foi sensível às negociações que nós fizemos. Nós Te louvamos pela vida dele, pedimos, Senhor, que tenha misericórdia dele, de sua família e abençoe ricamente a vida dele. Que o Senhor possa abençoá-lo, segundo a tua grande graça e misericórdia. Nós pedimos ao Senhor que prepare um lugar da tua vontade, para que o teu nome continue sendo honrado e glorificado onde quer que nos reunimos. Nós pedimos que nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da tua presença e do teu cuidado, concedendo-nos uma semana de comunhão plena e constante contigo. Em nome de Jesus nós te pedimos
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e suaves consolações do Espírito Santo, sejam com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Vão em paz. Deus os abençoe.